Olá, meu caro aluno telespectador. Hoje nós estamos realizando a nossa quinta aula, do texto ao texto. Vamos trabalhar com você passo a passo. Você vai pensar comigo. Vamos utilizar de uma técnica. Propor um texto, levantar as ideias básicas do texto, fazer um planejamento e elaborar a dissertação. Vamos fazer isso hoje 2 vezes. Portanto, toda a atenção é pouca. Vejamos o primeiro tema. A violência. A violência é de todos e está em todos. Mesmo que o sistema judiciário contemporâneo acabe por racionalizar toda a sede de vingança que escorre pelos poros do sistema social, parece ser impossível não ter que usar a violência quando se quer liquidá-la. E é exatamente por isso que ela é interminável. Tudo leva a crer que os humanos acabam engendrando crises sacrificiais suplementares que exigem novas vítimas expiatórias para as quais se dirige todo o capital de ódio e desconfiança que uma sociedade determinada consegue pôr em movimento. Veja bem, o tema violência é bastante amplo, mas nós temos de encontrar os caminhos propostos pelo tema, dentro do tema, e a partir deles faremos as associações necessárias para a elaboração do nosso texto. Então vejamos quais as ideias possíveis, quais os caminhos para os quais aponta o texto. Primeiro, generalização da violência. Segundo, revolta contra o sistema. Terceiro, violência gerando violência. Quarto, a necessidade de uma válvula de escape para o grande capital de ódio da sociedade. Quinto, diferentes formas de violência. Sexto, a autodestruição do homem através da violência. Nós temos aí, então, estas ideias, vamos lançar mão delas, porque ficamos dentro do tema e não corremos o risco de um desvio parcial ou total. Vamos agora fazer o planejamento do nosso texto dissertativo com base nesse banco de dados e fazendo as inferências lógicas possíveis. Então, vamos lá. Planejamento. Primeiro, introdução. O que vamos colocar como elemento inspirador da introdução? A violência como elemento histórico e cultural. E no desenvolvimento? Quais elementos vamos colocar como inspiradores do nosso desenvolvimento, sempre lembrando que o que fizermos na introdução será o roteiro do texto. Vamos lá. Título: O fator violência. A história do homem é marcada pela presença explícita da violência. A necessidade de sobrevivência e perpetuação da espécie, a visão exagerada de lucro e de poder constituem fatores permanentes de conflito. A própria dinâmica social multiplica os antagonismos, exalta a discórdia e acelera a pulsão da morte. Dentro desse processo, forma-se o espírito de defesa em cada cidadão contra um sistema que o atinge no seu ser, no seu ter, no seu viver. Preso, então, a essa estrutura impiedosa que é o sistema social, o homem vai repassando todo o capital de ódio acumulado, de ódio e de revolta para o semelhante e assim sucessivamente,
A questão, entretanto, passou a ter, nas últimas décadas, uma dimensão sem precedentes. A violência não só passou a ser um gesto natural, mas diversificou-se, requintou-se, desafiando as mentes mais imaginosas e institucionalizou-se como indústria de alta rentabilidade, fincando suas bases na impotência dos miseráveis e na opulência dos mais abastados, na ingenuidade dos puros, na malícia dos espertos. Dessa forma, tão peculiarmente envolvido nesse processo, o homem caminha para o ocaso de sua espécie num processo de autofagia que atenta contra o princípio de sua racionalidade. Eis aí a grande e terrível violência humana. Então, meu caro telespectador, você viu que o texto se fundamenta naquele roteiro. A ideia é ampliada com a elaboração de um parágrafo que diz aquela ideia que você selecionou de maneira mais coerente, gramaticalmente bem elaborada, com objetividade, concisão, coerência e coesão. Vejamos agora o segundo tema. É você, caro aluno, que vai trabalhar com ele. Vai fazer o mesmo processo. Levantar ideias, fazer um planejamento e, com base nele, elaborar seu texto dissertativo. É seu trabalho de casa. Vejamos o tema. O mesmo século do desenvolvimento tecnológico foi também o da descoberta da fragilidade. Observe que o tema é bastante atual. Você pode falar dos avanços tecnológicos, da globalização, das grandes novidades deste século e de quanto ele, apesar de tudo, fragilizou o homem. Encontre esta relação, porque é a proposta do tema. E, para sua inspiração, vamos colocar aqui uma introdução de um aluno sobre este tema. O século XX trouxe consigo não apenas brilhantes inovações tecnológicas, mas também inúmeros e lamentáveis subprodutos da modernidade. À medida que cria máquinas, impondo à vida um ritmo exagerado, a mente do homem revela uma fragilidade diante de suas próprias criações. No misto de surpresa e medo, percebe-se impotente perante as consequências da industrialização. Aí está, meu caro aluno, é uma abordagem possível. Espero que você tenha sucesso. Eu creio no seu sucesso. Até a próxima aula.